Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí mais uma vez para uma nova aula. E o assunto de hoje será o quê? Vetores. Vetores tanto no plano como no espaço, no R2, no R3. Vamos lá. Eu vou generalizar para você. Primeiro eu só vou te dar uma ideia do vetor no R2. Depois eu vou partir para o R3 e você vai ver que é bem parecido. É próximo e vou generalizar quase todos os casos. Me ajuda. Vetores no R2. Primeiro caso aqui, dados pontos A, Azinho, Bzinho e B, X, Y. Temos, olha só, o vetor AB. Quem é o vetor AB? Vai ser o B menos o A. Logo seria o X menos Azinho, vírgula, o Y menos o Bzinho. Maravilha, muito fácil. Da mesma forma, BA. Quem vai ser BA, meu querido? Vai ser o A menos o B. Ou seja, A menos X, depois o quê? B menos Y. Aí você já tem os dois vetores aí, que eu posso dizer que eles estão o quê? No R2. Porque só tem duas coordenadas. O valor de X e o valor de quê? Y. Legal? Show. Olha só, acha o vetor AB, sendo A igual a 3, 5 e B igual a menos 2 e 1. São dois pontos. Como é que vai ser o vetor AB? Vai ser o B menos o A, logo menos 2, 1, menos 3, 5. Menos 2, menos 3, menos 5. 1, menos 5, menos 4. Valeu? Vamos passar agora para o vetor no R3. Aí vai começar uma sequência de dicas que eu vou te dar. Meu querido, eu quero muito a sua atenção, porque isso vai ter que ser bem dinâmico, porque é muita coisa nessa aula apenas, e você vai me acompanhar. Vamos lá. Primeiro caso, dados pontos A e B, temos, olha, é muito parecido. Olha como fica. Coordenadas de um vetor, vai ser a seguinte, o vetor AB, idêntico, vai ser o B menos o A. Ah, Rodrigo, mas antes só tinha dois. Agora tem três. Tem um terceiro eixo. O eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Então agora você está no espaço X, Y, Z. Pergunto eu a você, X menos A, Y menos B, Z menos C. Se fosse BA, seria A menos X, B menos Y, C menos Z. Tudo bem? Prossiga comigo. Módulo de um vetor. O que é módulo de um vetor? Olha bem, hein? Analisa. O vetor AB, o módulo do vetor AB é igual à distância entre o quê? O ponto A e o ponto B. Isso é o módulo, aquela distância. É a mesma coisa, Rodrigo? É a mesma coisa. E como eu acho a distância entre esses dois pontos? Ou o módulo do vetor? Olha bem, vai ser o seguinte, módulo de AB vai ser igual a o x menos o A, ao quadrado, mais o y menos o B, ao quadrado, mais o z menos o C, também ao quadrado. Show de bola. Ache o módulo do vetor U. Olha o exemplo, olha o exercício. Como é que eu vou achar o módulo desse vetor U? 3, 4 e 12. Ah, Rodrigo, não deu os dois pontos. Tudo bem, agora ele não deu os dois pontos. Mas se não dá os dois pontos, deixa eu te dar uma dica. Todo vetor que tiver assim, o vetor 3 menos 5, 2, considere ele saindo da origem para esse ponto 3 menos 5, 2. Então seria o 0, 0, 0. Faz direto. Como fazer direto? Módulo de U vai ser igual ao 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, mais o que? O 12 ao quadrado. Fazendo essa conta da raiz de 169. E quanto que é a raiz de 169? 13. Valeu, não valeu? Acabamos de achar o módulo do vetor o quê? U. E depois do módulo do vetor U, olha essa dica que eu vou te dar. Presta atenção comigo. Vetor unitário. O que é vetor unitário? É muito simples e você vai guardar. Vetor unitário é todo vetor cujo módulo é igual a 1. E se o módulo de um vetor é igual a 1, como você vai perceber isso? Me ajuda. Módulo de V igual a 1. Vetor unitário. Olha o exemplo. Calcule M para que o vetor U, maldade, M, menos 3 quintos e 0 seja unitário. Meu aluno, acabou de aprender módulo anterior comigo. Se você aprendeu o módulo anterior comigo, vai saber fazer isso aqui fácil. Fácil. Como fácil? Acompanhe a solução. O módulo de U vai ser igual a quem? Tem que ser igual a 1, porque ele é um vetor o quê? Unitário. Logo, vai ser raiz quadrada do quê? Do mzinho ao quadrado, mais o menos 3 quintos ao quadrado, mais o 0 ao quadrado. E isso tudo tinha que ser igual a 1, porque o módulo vale o quê? 1 vetor unitário. Fazendo essas contas daqui, fica m ao quadrado, mais 9 sobre 25, mais 0, já até descartei. Rodrigo, cadê a raiz? Elevei ambos os lados ao quadrado, então sai a raiz e aqui fica 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1 mesmo. E quando eu pego esse 9,25 e passo para lá, m ao quadrado fica igual a quem? 1 menos 9,25 avos. Quanto que dá 1 menos 9,25 avos? Olha o resultado. M ao quadrado igual a
16/25. Quando m ao quadrado é igual a 16/25, esse quadrado passa para lá em forma de quê? Raiz. Se você lembrar lá em equação, lembra como é que eu faço aquilo ali? Quais serão as soluções? M igual a mais ou menos 4/5. Tudo bem? Isso você vai me perguntar, Rodrigo, M, dois valores? Claro, porque da origem você pode deslocar o vetor para cá ou para cá. Ah, são simétricos? São, e da mesma maneira você vai ter o mesmo módulo com as outras coordenadas. Isso é uma dica. Versor de um vetor V. O que é versor de um vetor V? É muito fácil. Eu vou te dar só a fórmula dele. Olha qual é a fórmula do versor. Eu estou chamando versor de V'. É a mesma coisa do que você fazer. V sobre o quê? Módulo de V. Rodrigo, eu não entendi esse V sobre módulo de V. Não, lembra lá para mim, aquele primeiro vetor lá que eu te dei, que as coordenadas eram quais? 3, 4 e 12. Quanto que era o módulo dele? Lembra? Show, 13. Então, quanto seria o versor daquele vetor? Seria o 3, 4, 12 sobre 13, que daria 3 sobre 13, 4 sobre 13 e o quê? Maravilha, 12 sobre 13. Isso seria o versor daquele vetor. Entendeu? E guarda um segredo, todo versor também é o quê? Unitário. Isso é uma dicasinha para você. Pulando de versor, eu venho para ponto médio de um segmento AB. Como é que vai ser ponto médio de um segmento AB? Deixa eu fazer uma brincadeira com você. Entre 0 e 10, qual é o termo do meio? Rápido. Show. 5, né? Maravilha. 1 a 0. Entre 4 e 44, qual é o termo do meio? Rápido. 20. Não, errou. Ah, Rodrigo, eu fiz 44 menos 4 sobre 2, 20. Está errado. Como está errado? Sabe por quê? Eu te induzo ao erro quando eu falo entre 0 e 10, 5. Você, 10 menos 0, 10 sobre 2, 5. Não é 10 menos 0, é 10 mais 0. 10 mais 0, 10 sobre 2, 5. Entre 4 e 44, não é 44 menos 4, e sim 44 mais 4. Quer ver como é que isso é verdade? Se fosse 20 a resposta, de 4 a 20 andou quantas unidades? 16. E de 20 a 44 andou quantas unidades? 24. Então você teria errado. Agora faz o que eu te ensinei, a soma. 4 mais 44 dá o quê? 48 sobre 2 dá 24. Vê se é verdade. De 4 a 24 andou quanto? 20. De 24 a 44 também andou o quê? 20. É o termo médio ou não é? É. Então você acabou de aprender comigo que para achar o termo médio eu tenho que achar o quê? A soma dos extremos dividida por 2. Então, se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, se eu tiver um segmento AB, como é que eu vou achar o ponto médio dele? Vai ser o quê? O A mais o B sobre quanto, hein? 2. Show de bola. Continua. Veja, M, esse ponto médio que eu estou chamando de M, vai ser exatamente o quê? O que eu acabei de te dizer. O A mais o B sobre o quê, meu aluno? 2. Vamos lá. Baricentro de um triângulo, cujos vértices são A, B e C. Muita ajuda. Muita atenção, você vai ter que guardar umas dicasinhas. E dentre essas dicasinhas, lá em geometria plana, depois, se você quiser demonstrar essa fórmula, lembrar que a distância do que? A distância do baricentro ao ponto médio é a metade do baricentro ao vértice. Ou, o que era baricentro mesmo, para quem esqueceu? Show! É o ponto de encontro das o quê? Medianas de um triângulo. Então, guarda para mim. Ou eu vejo do baricentro ao ponto médio, ou ao contrário. A distância do baricentro ao vértice é o dobro, é parecido, da distância do baricentro ao ponto médio na mesma mediana. Entendeu essa dica? Sabendo isso, você chega à seguinte conclusão no final, que G, que eu estou chamando de baricentro, vai ser igual a quem? A soma dos três vértices, das coordenadas dos três vértices, dividida por 3. Você vai achar exatamente o Gzinho. Que Gzinho é esse? É o baricentro, é o pontinho ali do baricentro. Entendeu, meu querido? Maravilha. Se você entendeu, olha só um exemplo. Ache as coordenadas do baricentro de um triângulo ABC, cujos pontos médios, olha, dos lados são M, menos 1, 0, 2, N, menos 5, 1, 4 e P, 3, 5 e 0. Isso aqui são as coordenadas dos pontos, o quê? Médios, 1000, nota 1000. Olha o desenho. Aqui está o triângulo ABC. Por favor, parece até equilátero, mas eu não estou me preocupando com o desenho do triângulo. Eu quero que você entenda a ideia. Se aqui é ponto médio, ponto médio, ponto médio, meu querido, honestamente, se eu unir esses pontos daqui, eu formo um triângulo, não formo? Por acaso, o baricentro desse triângulo vai ter que ser show, o mesmo. Por quê? Porque quando você traçar para cá,
traçar para cá, o ponto de encontro das três medianas de ABC vai ser igual ao ponto de encontro das medianas de quem? MNP. Poxa, se isso é verdade, porque você vê que é verdade, elas vão se encontrar. Eu te digo, o baricentro de um é igual ao baricentro do outro. E se o baricentro de um é igual ao do outro, basta achar o baricentro do triângulo menor. Porque você não tem os vértices do triângulo ABC, mas tem os pontos M, N e P. E se achar aquele baricentro, achou do grandão. Como que acha o baricentro dele? Eu te ensinei anteriormente. Bastava somar as coordenadas dos vértices e dividir por 3. Logo, vamos lá. Olha a solução disso. O G é igual ao M, mais o N, mais o P, sobre quanto, hein? 3. Assim, quanto vai ser o valor do nosso G? O G vai ser menos 1, 0, 2, mais o quê? Menos 5, 1 e 4, mais o quê? 3, 5 e 0. Isso tudo dividido por quanto, hein? Por 3. Fazendo a conta, menos 1 mais menos 5 mais 3, logo, fazendo a soma, menos 1 mais menos 5 mais 3, você vai encontrar o quê? Menos 3, que sobre